Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, iniciando mais um vídeo sobre uma reflexão bíblica para a semana. E pensando no que eu deveria falar, lendo a Bíblia, ouvindo também mensagens, a gente vai escolhendo assuntos. Mas antes de falar sobre o nosso tema, o assunto de hoje, eu quero convidá-los a fazerem-nos uma visita aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que está localizada ali na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí. Todas as manhãs, todos os domingos de manhã, 9 horas, nós estamos ali estudando a Bíblia. Por isso eu convido você, se mora em Campo Grande, a nos visitar. Alguém que está passando por aqui também desejar fazê-lo, será bem-vindo. A igreja também tem cultos, como as demais igrejas, no domingo às 18 horas. 18 horas. Na quarta-feira também nós temos cultos que são realizados às 19 horas. Pois bem, ditas estas palavras, vamos passar para o assunto de hoje. Eu quero falar hoje sobre o autocontrole e o pecado. O autocontrole e o pecado. E certamente que esse pecado que nós vamos falar aqui é principalmente de atitudes e atos. Porque tem o pecado de pensamento e, aliás, é onde está a origem, que é o que eu vou falar. Mas a origem está no coração, como Jesus disse, na mente, e ela se transforma em atos. O pecado começa no coração e na mente, mas se transforma em atos. Em atitudes e atos. E o texto que eu vou usar é bem conhecido na Bíblia, bem conhecido dos cristãos, que é o caso de Caim e Abel. Essa história está em Gênesis, capítulo 4, quando diz aqui: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Estou lendo no capítulo 4, versículo 3. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Alguém pode pensar que uma oferta de animais satisfaria mais a Deus do que uma oferta de cereal. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque no templo, lá no tabernáculo, tinha as duas ofertas. Lá também tinha a oferta de cereal. Era o pão da preposição e tinha também os grãos tostados. Eram todos ofertados a Deus ali no holocausto, ali no tabernáculo. Portanto, essa questão aí de se era uma oferta de animal ou de cereal, que seria mais agradável a Deus, não é verdade. Mas isso está mais com respeito à atitude e ao coração da pessoa. Culto é coração. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou irado e ficou triste, com o rosto fechado.
Então o Senhor perguntou a Caim: por que iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Pecado jaz à porta se não procederes bem. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Portanto, por isso que eu estou aqui buscando esta colocação do autocontrole e o pecado. Pecado e o autocontrole. Porque Deus falou para Caim: está em ti, tu deves dominar esse desejo de pecado que você está. Certamente Caim já estava desejoso de eliminar o irmão, matar o irmão, assassinar o irmão. E Deus já sabia disso, Deus já via isso. Porque Deus vê as coisas em nós. Antes de elas acontecerem, Deus já vê. E Deus falou para Caim: olha, se o pecado, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Você está próximo a cometer um pecado. Mas Deus diz para ele: sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Olha, ou seja, Caim, você deve dominar esse seu desejo de matar o seu irmão, de eliminá-lo por inveja, por ciúme. Falou Caim a seu irmão Abel. Agora Caim não vai dominar o desejo de pecar, de proceder mal, e ele vai dar prosseguimento a esse desejo pecaminoso. E, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o matou. Ali concretizou aquilo que Deus tinha falado para ele, que ele estava com aquele desejo mau. Mas o Senhor disse para ele: você pode dominar esse desejo mau que você está. Prezado irmão, prezado amigo, que me vê, que me ouve, nós podemos dominar o nosso desejo mau, para que ele não se concretize. Porque ele surge no coração, na mente. O pecado, Tiago diz, lá no capítulo 1 de Tiago, ele diz que nós temos desejo de pecar, e se esse desejo, esse pecado que surge na mente, ele se transforma, ele é concebido e ele dá luz. A concupiscência que Tiago diz vai dar luz ao pecado. E então é sobre isso que eu quero falar aqui nessa meditação. Como que está o nosso coração? Como que está o seu coração? E quando você tem desejo mau, ou desejo que desagrada a Deus, que para nós pode ser até bom, mas esse desejo pode desagradar a Deus. E ele vai ser concretizado. Mas compete, como Deus disse aqui para Caim, compete para você dominar esse desejo. Jesus falou certa vez para os seus discípulos que o pecado começa no coração. Mas antes de Jesus falar que o pecado começa no coração, em Provérbios 4, 23, já está escrito isso também. Ali, Salomão diz que sobre tudo que nós devemos guardar,
nós devemos guardar o coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Ou seja, é do coração que procede todas as fontes da vida. Coração aqui é sinônimo de mente, é sinônimo de desejo, é sinônimo de pensamento, é a sede dos sentimentos, a sede dos pensamentos. Biblicamente, na cultura antiga era falado dessa maneira. É o coração. No coração que está a fonte, esses desejos. E aí, Salomão diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida, todas as fontes da vida. De forma que isso vem lá desde Caim, lá do início da criação, quando Deus falou para Caim, olha, domina esse seu desejo aí. Porque se você não dominar esse desejo, ele vai ser concretizado. E não vai ser coisa boa, não. Porque Deus já estava vendo que Caim queria matar o irmão dele, já estava desejando isso. Então, a gente costuma dizer que, biblicamente, pelas palavras de Jesus, que antes de nós concretizarmos, já pecamos, porque o pecado está na mente e no coração. Ali surge o pecado. Depois ele é concretizado por atos, por ações, por atitudes, mas ele já existe. Ele já existiu no coração, o desejo na mente, no coração. Jesus falou sobre isso em Marcos 7. E eu quero ler aqui, em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, onde Jesus fala sobre isso, que vai ser uma realidade. Naqueles dias ali, Jesus ensinando, e é uma realidade para nós. Jesus diz assim: pois é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos. Olha só, aonde que Jesus vai? Os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, que era o caso ali de Caim. Ele iria praticar um homicídio. E era um mau pensamento. Os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Quantos pensamentos, vamos dizer assim, malignos, impuros, Jesus se refere aqui. Jesus diz que então é do coração que procede essas coisas. Do coração, da mente. Como eu disse, o coração é tido como sinônimo da mente, dos pensamentos, dos desejos. Jesus diz: todas estas coisas, estas más coisas, procedem de dentro e contaminam o homem. Portanto, prezado irmão, prezado amigo, Caim não ouviu a voz de Deus e ele praticou o mal, porque ele deu continuidade ao mau desejo do seu coração. Mas Deus disse para ele: compete a ti dominar esse desejo. E eu quero falar com você agora. Quantos desejos maus você pode ter? E eu também. Mas nós podemos dominar isso. Nós podemos vencer isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos ajudar. Porque está escrito que se nós andarmos em Espírito, quer dizer, no Espírito Santo, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Concupiscências são desejos, os desejos da carne. Se andarmos em Espírito, Espírito não só no nosso Espírito, mas andarmos no Espírito de Deus, no Espírito Santo, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne. Ou seja, os pecados não vão ser
transformados em atos, em atitudes. Não. De forma que é essa palavra que eu quero deixar agora para você e para mim. Vamos controlar os nossos maus desejos. Vamos controlar, pedir ajuda de Deus para vencer os maus desejos e não pô-los em prática, não fazê-los que sejam concretizados nas nossas vidas. Não. Vamos vencê-los. Não vamos ser como Caim, que deixou aquele mau pensamento, aquele mau desejo se concretizar. Mas Deus disse para ele: compete em você em controlar esse seu mau desejo. E assim, essa mensagem que eu quero deixar para você e para mim, claro que eu também preciso, para nós controlarmos os maus desejos. E aí o pecado não ser concretizado, não ser realizado. Ele vai ser vencido. Porque uma vez que ele fique só na área do pensamento, dos desejos, mas não se concretizem em atos, então nós podemos ser perdoados por Deus e morre ali. Porque o problema do pecado não é só para a gente, mas é para o outro, é para o próximo, que é o caso de Caim, que matou o irmão. O problema do pecado não é um problema só nosso, é um problema também de nós para com o próximo. E nós temos que vencer isso para sermos abençoados. Vamos vencer em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, primeiramente nos transformando, tornando-nos uma nova criatura, nascendo de novo pelo poder do Espírito Santo e sendo uma nova criatura, conforme 1 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus nos ajude e nos abençoe para sermos novas criaturas e vencermos o pecado cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe a mim e a você. E você tenha uma boa semana, uma semana abençoada. Hoje e sempre, você e a sua família. Amém.